Há mudanças que ninguém vê, mas tu sentes. De repente já não toleras certas coisas, o corpo pede verdade, a energia muda e a vida antiga começa a ficar apertada. Nesta parte 2 falamos dos sinais da mudança interna e do que é que costuma boicotar esse processo. Culpa, medo de perder pessoas, quem sou eu sem este papel? Se estás a sentir que estás a mudar por dentro, mas ainda não sabes para onde, esta parte vai dar-te mapa e colo. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia-a-dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Bem-vindos, bem-vindas à parte 2. Hoje é aquela mudança que ninguém vê, mas que muitas vezes se sente. E às vezes é isso que assusta. Parece que não há provas, mas o teu corpito sabe. Comece já, arranque já aqui com toda a velocidade com a primeira pergunta. Como reconhecer que estás a mudar por dentro, mesmo que por fora pareça tudo normal? E que mudanças externas isso começa a provocar? Cecília. Para mim é muito simples, é quando já não ressoa. É quando certas situações, certas pessoas, o que for, já não é com a mesma coisa. Seja uma atividade física que já me estou a arrastar para fazer, seja ir a um certo sítio onde eu até gostava de ir e já não, as últimas vezes que lá fui já não senti a mesma energia daquele sítio, seja estar mesmo com pessoas que pode ser um mero cansaço ou a pessoa estar ali numa fase diferente e eu estou a sentir que ela está numa fase diferente e essa fase em que ela está ou essa energia em que ela está não está a ressoar com a minha, ou ser mesmo eu que estou aqui a mudar a nível interno e que já não ressoa. Agora, às vezes é assim, um gradual, outras vezes é assim, olha, tu mudaste, ainda não te deste conta, mas mudaste. E de repente, que surpresa, não tinha percebido. Pronto. Eu digo isto para as pessoas mais distraídas que nos ouçam, porque eu sou do signo Gêmeos, não é? Os Gêmeos, às vezes, é um bocadinho distraído. E não que eu leve com o muro inteiro do universo, mas já levei assim com uns bons calhaus para acordar e para perceber para lá. Houve aqui grandes mudanças que aconteceram em mim e eu ando aqui a perpetuar as mesmas situações e às tantas já não consigo mais, não é? Já estou num extremo tal, podia ter feito, como a Catarina referiu na primeira parte, podia ter feito aqui uma mudança gradual, não é? Ou adaptações e ajustes na vida graduais que não fiz, mas agora ou fazes, não é? Ou mudas e pronto, e é isto que é o mais comum que acontece assim, é este sentir que há coisas que já não fazem sentido, mesmo coisas ou pessoas na minha vida que já não fazem sentido. Eu acho que acaba por ser assim com a maioria das pessoas. A diferença aqui é o que fazer depois em relação a isso, não é? Já lá vamos, já Porque lá vamos. Já lá Pois, vamos. sim, 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 e é só falar depois da resistência da pessoa em querer fazer a mudança, não é? E de começar a perceber a frustração que começa a crescer, como, sei lá, no trabalho, não é? De repente aquilo já não ressoa, aquele tipo de trabalho já não ressoar e a pessoa continuar ali teimosamente a insistir numa coisa que já não devia. Eu aqui gostava de, porque claro, eu, não fosse eu, todo o meu caminho tem sido muito à volta do corpo, dos sintomas do corpo, porque esta conexão e esta ligação com o corpo para mim às vezes é um desafio. E gostava de dar aqui o meu exemplo no sentido de que
muitas vezes isto aconteceu-me muito desde o ano passado, ou seja, muitas vezes não vai haver percepção interna ou de que algo internamente está a mudar. E aquilo que eu recomendaria é mesmo confiar no processo, nas coisas que vamos Uhum. fazendo. Porque muitas vezes fazemos imensa coisa. Eu fiz carradas de coisas, de ativações, de iniciações, de cursos, fiz muita coisa e internamente muita coisa se estava a ajustar e eu não me estava a dar conta. Há um exemplo que é muito recente. Eu fiz há muito pouco tempo um curso de raízes, reconectar com as raízes da nova terra, essas coisas. E para mim foi super estranho, porque eu estava a fazer o curso e tive assim a sensação de receber uma mensagem de confia, deixa-te guiar, estás a ser guiada. E o curso eu não senti nada, não aconteceu nada, eu não vi mais nada, eu não senti mais nada. Foi como, pá, toda a gente a partilhar experiências fantásticas e eu, sabes, não aconteceu nada. Mas estive uma semana enjoada. Portanto, eu percebi internamente que algo tinha mudado, ainda que eu não tivesse tido a experiência, eu percebi muito claramente que algo internamente se estava a ajustar. Exatamente. E outra coisa também que senti, que também me aconteceu, já me aconteceu várias vezes, mas acho que desta vez foi mais, tive mais consciência dela e reagi de forma diferente, que é esta sensação de vazio. Não é? Quando há uma mudança interna em ti, portanto, tu mudas de versão, não é? Se vi a versão 4.7.1.2, vais mudando de versão e há este Uhum. vazio, porque já não há o antigo, o novo também ainda não chegou, e senti esse vazio com muita tranquilidade, sabes? Mesmo a desfrutar do vazio, naquela. O que é que virá aí a seguir? O Sim, que é que virá aí a mas há seguir? pessoas para quem isso Sim. é muito Por assustador. isso é que É eu uma digo, sensação de não terem sim, paredes. por isso é que eu falo em Parece que a casa não confiar. tem paredes, não é? É toda uma corrente de ar. Por isso é que eu quis referir realmente este confiar no processo, porque vão surgir novas oportunidades, vai surgir clareza, vão surgir mudanças, se calhar mudanças mais drásticas, mas confiar realmente nestas sensações, porque são desconfortáveis, são coisas novas, especialmente para o ego, não é? Que gosta tanto aqui de saber as coisas todas e para a mente, de repente estás assim no limbo. É desconcertante. É desconcertante. Porque repara, quando há uma mudança, a nível interno, na verdade são, acima de tudo, padrões e crenças que nós temos que estão a desaparecer, que estão a ser libertadas, não é? E então há uma parte nossa que desaparece, e é esse vazio que tu falas, que é engraçado que eu cheguei a chorar esse vazio. É como se eu estivesse a fazer o luto de uma parte minha que tinha partido. Havia uma Sim, parte minha que sim, tinha sim, esses sim. padrões e eu chorei esse luto dessa perda, mas ao mesmo tempo eu sabia que precisava de libertar. E depois, esta sensação desse vazio, o que a mim me deu muito conforto, nessas fases foi: ok, agora cada vez que a vida me trouxer uma nova oportunidade, uma experiência, seja ela qual for, de que forma é que eu me vou posicionar agora? Porque eu agora posso renascer na versão que eu quiser, não é? Que fizer mais sentido para mim. Há de vir uma situação semelhante a tantas outras situações onde eu reagi de uma certa forma e eu agora posso reagir de outra forma. Porque a forma antiga eu sei que já não a tenho, já não me faz sentido, então qual é a nova forma? Então, no fundo, é um reconstruir ou um construir de uma nova parte que vai completar o meu ser, não é? A mim deu muito conforto de saber, ok, eu não preciso já de saber quem eu sou, não é? Já libertei aqui Sim. coisas, ainda não preciso saber quem sou, vou sabendo, pé ante pé, conforme cada situação, vou-me descobrindo, sabendo que, olha, posso ser quem eu quiser, o que me fizer sentido, e é dessa forma que eu me vou posicionar perante a vida, as pessoas, as situações. Mas muitas vezes isto também traz boicote. Então, isto leva-me à segunda pergunta, que é o que é que normalmente boicota a mudança interior? Catarina.
ou tanta coisa. Olha, adiarmos decisões, estarmos à espera do momento certo, ocupamos-nos para não escutar ou para não sentir o que as nossas emoções ou o nosso corpo físico estão a dizer, a sinalizar. Repetimos padrões como a Cília estava a mencionar, e bem, repetimos padrões, mesmo que saibamos que são padrões que não nos vão acrescentar nada, muito pelo contrário, vão-nos trazer dor, mas como já os conhecemos, repetimos, não é? Isso é mais seguro. E o relativizar, falámos também na outra parte, relativizar o desconforto, não é? Isto não é assim tão grave, não, afinal não dói assim tanto, já conheço, vou-me deixar estar. Aquela zona chamada zona de conforto é, é sempre mais considerada mais segura, não é? Por muito que não seja, que já não nos esteja a trazer nada de novo, e que não nos esteja a permitir evoluir e nos esteja, pelo contrário, se calhar a atrasar ou a trazer dissabores ou a doer, é um lugar já conhecido. E eu acho que se calhar o maior obstáculo na questão da mudança não é tanto o medo em si, mas a questão que a Cília estava a referir do o apego a algo que já deixou de fazer sentido, a uma versão nossa que no fundo vai deixar de existir. E como uma escolha implica sempre largar algo em prol de outra, não é? Hum, nós vamos ter que fazer o luto de quem fomos. E lá está, entramos sempre no processo do terremoto. O exterior dá sinais, o interior cria resistência, a tensão aumenta e o que é que acontece? Surge o terremoto. Pronto. E nós, enquanto humanos, ao ser parte deste todo, toda esta natureza fantástica e este movimento ser algo completamente natural, o que acontece em nós, seres pensantes com uma mente, o que é que vamos sempre ligar-nos ao apego, ao medo, à necessidade de controlar, a tal de nos mantermos na tal zona de conforto que é a zona que conhecemos e, e a mudança vem sempre realmente para nos tirar desse lugar, e nos aproximar do lugar onde estávamos e nos reaproximar. Eu acredito pelo menos Sim, nisso, e lá está, um bocadinho de acordo com aquilo que estavas a dizer, esta confiança também, o fator fé, o fator confiança é fundamental para para ultrapassar este boicote, porque se sabemos que esta mudança, no fundo, também nos vai tirar do lugar onde estávamos, mas vai nos aproximar realmente de quem somos, genuinamente. sim, sim. Eu acho que no fundo nunca nada boicota, porque até podem existir coisas que se calhar atrasem um pouco, mas o que foi feito está, não é? Não se desfaz. Mas obviamente é importante que reconhecendo a culpa, o medo de perder, o tal trabalho de desapego, aquele vazio, quem sou eu sem este papel, sem esta persona que tive durante tantos anos, é importante continuares a fazer estes movimentos, estas ações, neste sentido de para onde a vida no fundo te está a guiar, e sem medo. A coragem, como falava antes a Cecília, sem medo do que virá. Porque o que virá claramente é para ti. Claramente é para ti. Para fecharmos esta parte, então, qual é a verdade que eu já sei, mas ainda não assumi? Na próxima parte, vamos ao outro portão. Quando a mudança vem de fora. E como o sistema nervoso entra em modo
update surpresa. Até já! E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo encontro luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.